Essa pergunta que está ali, ó, craques decidem na Copa, cadê o nosso? Há uma exaltação total. Primeiro, ontem à tarde, até pelo horário do jogo, ao que fez o senhor Mbappé. Né? Aos 27 anos, o mais jovens desses protagonistas que a gente está falando, num jogo difícil, porque não é só Marrocos que é difícil, o Senegal é difícil também, viu, pessoal? Não é? O Marrocos não é o Brasil na Libertadores, o Senegal é um time difícil também. O primeiro tempo morno, muito calor no estádio, e no segundo tempo, quando ele quis jogar sem engatar a terceira marcha, na segunda mesmo, ele decidiu o jogo para a França, e ele tem decidido os jogos para a França em Copas do Mundo. Não é eliminatória contra o Chile, que não ganha de ninguém, eliminatória contra a Venezuela, é gol em final, em jogo difícil de Copa do Mundo. E aí, à noite, a gente teve um desfile daquele que está sendo exaltado mundialmente por um desfile. A questão é, o Mbappé chegou a 14 gols e agora o Messi a 16 gols em Copas do Mundo, igualando o ranking dos artilheiros de Copa. A gente tem aqui o ranking dos artilheiros das Copas. E o Mbappé está no auge, Piperno. Vem mais por aí. O Mbappé tem 27 anos, talvez ele dispute, sei lá, mais 2 Copas do Mundo, né? E ontem, com esses 2 gols marcados nesse difícil jogo contra a Senegal, ele ultrapassou o Giroud, se tornando o maior artilheiro da história da seleção francesa. Agora, veja, nos 2 últimos jogos de Copa do Mundo que ele disputou, ele marcou 5 gols. 3 contra a seleção campeã do mundo e 2 contra a campeã da África. Então eu acho que esse cara ele tem, né, algum currículo para apresentar em Copas do Mundo. Por sinal, alguns jogadores desse Mundial, eles têm usado um detalhezinho a mais nas camisas. Tá lá pequenininho e tal, às vezes é meio imperceptível, mas o Mbappé é um deles. E o detalhezinho que ele usa é um símbolo de uma chuteira, que é uma referência ao fato dele ter sido o chuteira de ouro da última Copa do Mundo. O Messi também tem um detalhezinho na camisa, e é algo alusivo aí a, digamos, o conjunto da obra, o fato dele já ter estado em outros 5 mundiais. Então, alguns jogadores tiveram essa permissão para usar esses detalhes a mais. Agora, ontem a França fez um segundo tempo espetacular, depois de um primeiro tempo difícil. A Argentina fez uma partidaça contra um time razoável da África, e a Noruega, se não fez um jogo brilhante, mostrou que tem um cara que é uma absurda mistura de saúde com capacidade para jogar futebol e fazer gol. É um touro na área, é um negócio absurdo. Ó, Pipo, você que estava lá desde a Copa de 1930, a gente tem a arte aqui. Cadê a arte atrás de mim? Para também repercutir lá em Nova York, a arte dos maiores artilheiros em Copas do Mundo. O Messi ontem chegou então aos 16 gols, começou com 13 no primeiro jogo, foi a 16 e igualou esse recorde do Klose que estava durando já há um tempão. Ronaldo com 15, o nosso Ronaldo, Gerd Müller da Alemanha com 14, junto com o Mbappé, que fez 2 ontem na estreia contra o Senegal. Just Fontaine, você foi fã dele, Pipo, você tinha até um fã-clube dele, 14. Pelé, The One, sim, tem 12 gols em Copas do Mundo. Cristiano Ronaldo, 8. E o Haaland, que estreou ontem em Copas do Mundo, 2 gols. Sabe o que eu gosto mais dessa história do Messi? É a leveza com que ele jogou ontem, coisa que acho que ele não tinha jogado nenhum jogo de Copa do Mundo leve como ele jogou ontem. E aí, nas entrevistas, que ele passou até na zona mista, viu, Pipiano? Ele falou que o recorde não significa nada, que o Ronaldo é um dos maiores e não está lá no topo, que ele não pode pedir mais nada para Deus, que ele já conseguiu tudo e que ele está desfrutando. Realmente, Pipiano, o cara foi para a Copa do Mundo para desfrutar, viu, pessoal aí nos Estados Unidos? A Messi mania vai aumentar. A gente estava conversando aqui não só sobre a Messi mania, você apresentou esses números aí no estúdio, e eu e o Robson, a gente estava analisando aqui, a última Copa que o Ronaldo participou, ele tinha 29 anos, a Copa de 2006, né? Ele poderia ter jogado 2010 e estava com 33, estava um pouco acima do peso, a gente sabe, mas fez o que fez do Corinthians. E já era considerado um jogador meio que em fim de carreira. E nós estávamos vislumbrando a possibilidade aqui, se o Ronaldo tivesse, não só o Ronaldo, como eu citei, Gaúcho, outros jogadores que fizeram história, os últimos grandes ídolos geracionais da nossa seleção brasileira, se esses caras tivessem tido uma longevidade menor. Porque o Messi chegou a esses números com 38, cara, com 38 anos, né? E não me espanta se o Messi com 42, porque esse cara tá jogando hoje, o que ele tá jogando no Inter Miami, ele conseguiria facilmente. Vocês duvidam que o Messi teria vaga em qualquer time europeu hoje, com essa bola que ele joga? Mas joga. Então eu fico pensando, imagina Ronaldo com um pouco mais de longevidade, o que não teria marcado de gols?
E é exatamente o caminho que o Mbappé está seguindo. O Mbappé, se jogar, você falou 2 Copas, Piperno, pode ser que o Mbappé jogue mais 3, cara. O Mbappé na terceira Copa ele pode ter 39 anos. Pode, sim. Você imagina que esse cara, se cuidar, não pode fazer no futebol. Aí, Ivan, assim, o Ronaldo tem o joelho estourado, né? A gente sabia disso e talvez isso tenha uma diferença danada. A gente teve a mesma situação. E a questão do tiroidismo também, né? Tiroidismo. Hipotiroidismo. O Zico também teve um problema no joelho, não conseguiu prolongar sua carreira. Esses jogadores, eu acho que eles têm uma noção um pouco melhor de longevidade e de continuar jogando. Acho que também tem mais apego ao futebol, de não querer fazer outras coisas. A gente vê o Messi, a gente ficou falando nesses últimos 4 anos que o Messi poderia não jogar a Copa do Mundo. Ele nunca disse sim, nunca disse não, ficou naquele em cima do muro e jogou e na primeira partida fez 3 gols. Eu acho que esses caras se cuidam. E tem uma coisa que é diferente, Ivan. A seleção argentina joga em função do Messi. Sim. Então isso não nasceu de um dia para o outro. Isso nasceu do entendimento do Messi, isso nasceu do entendimento do técnico da seleção, isso nasceu do entendimento dos outros 10 jogadores, estão todos aí, ó, dos outros 10 jogadores em volta do Messi, isso nasceu da AFA, a Federação de Futebol Argentino. Então tudo isso é combinado, é negociado, existe um plano, existe uma gestão para fazer desse jogador o que ele é e o que ele continua sendo. A gente não tem isso no Brasil. Os nossos craques também são esquecidos, né? São esquecidos. A gente fala muito em renovação e a gente não aproveita, talvez, um pouquinho mais o que cada jogador possa render. Jogador brasileiro. Agora eu vou fazer uma provocação aqui, que a gente tá falando tanto do Messi, tirando o chapéu pro Messi, eu acho que de fato a gente precisa tirar, cara, porque você vê um cara com 38 anos fazendo o que ele faz, na opinião de todos aqui, o Messi já tá num status maior que o Maradona? Na opinião de vocês, eu acho que isso é um debate interessante, né? Porque o Maradona, acho que plasticamente, talvez tenha sido o jogador mais completo, plasticamente, né? O futebol mais vistoso, a maneira como ele corria, com o peito estufado, os dribles dele, eram incríveis. Agora, por exemplo, em Copa do Mundo, acho que o Messi já supera, né? Já é maior. Qual que é a opinião? É uma boa questão, é uma boa questão. A gente tava falando disso antes, porque a repercussão dos gols do Messi, você que está de volta com a gente aqui na LG TV, no canal 143, voltamos do intervalo há um tempinho, a discussão sobre o Messi, ela ganhou outras repercussões. Há quem diga, e a geração, infelizmente, é assim, né? Os registros vão ficando cada vez mais distantes, que o Messi é o melhor de todos os tempos. A gente tem uma arte, ou várias repercussões sobre os gols do Messi. Acho que maior que o Maradona, essa discussão só vai acontecer fora da Argentina. Acho que a reação passional que os argentinos têm com o Maradona seja difícil. Se ele ganhar outra Copa, aí talvez até eles discutam, porque acho que na Argentina essa discussão ela não aparece. Mas a gente viu repercussão do Mike Tyson sobre os gols, não é? O mundo do... Esse é o meu cachorro. Quer dizer, meu não, dos meus filhos. O Haaland, assistindo o jogo da Argentina, durante o jogo da Argentina, tuitou, o Messi é um animal. O Miller, que jogou com o Close, colocou this guy e a fotinho, o emoji da cabra, né, do Goat, que é greatest of all time, melhor de todos os tempos. O Mike Tyson postou, o Mike Tyson e o meu cachorro postaram com a camisa do Messi autografada. Você vê que os dois estão no mesmo nível. Os dois mordem. Os dois mordem. Não, é que o Messi é muito pequenininho. O meu Messi é muito pequenininho. Jogadores de todos, esportistas... o Patrick Mahomes, que estava no estádio em Kansas, colocou 3 cabrinhas, né, 3 goats, para dizer que ele era o melhor de todos os tempos. Ele assistiu o jogo. E aí uma foto do Messi com uma inteligência artificial depois do gol de ontem, comemorando, e a sombra dele, em vez de ser uma sombra dele, é uma sombra de uma cabra. E o que mais me chamou a atenção, e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, você falou sobre o Maradona, Moré. O Ronaldo, evidentemente que o Mundo Deportivo é um jornal que vai gostar de repercutir isso, porque é de Barcelona. Mas o Ronaldo, em aspas publicadas hoje no Mundo Deportivo, diz: é a hora do mundo deixar de esconder e aceitar o feito de que o Messi é o melhor de todos os tempos. Fecha aspas para o Ronaldo. No jornal Mundo Deportivo, eu não ouvi ele falando, mas o Mundo Deportivo está cravando que ele falou. E aí, Piperno, você vai lá nos comentários da matéria, os torcedores do Real Madrid ficam falando que é o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo. E tem poucas referências ao Pelé. E eu acho que, infelizmente, as referências ao Pelé, elas vão se tornar, com o tempo, cada vez mais raras, cada vez mais escassas, porque, primeiro, infelizmente, perdeu-se praticamente todo o material de arquivo da era Pelé.
Então o Pelé, a imagem, a figura do Pelé não tem, digamos, essa comprovação factual de que ele foi esse jogador imenso que a gente sabe que ele foi. Mas para o resto do mundo falta isso, falta esse acervo de imagens. Isso se perdeu. É uma desvantagem muito grande. Segundo, o Messi se torna o grande jogador da história em um momento em que se divulga absolutamente tudo. Um respiro do jogador acaba virando poço. Pelé, infelizmente, também não teve isso. Mas o Messi tem 200 jogos. Além de tudo, ontem ele completou 200 jogos. A gente tem a arte dos 200 jogos aqui. 120 gols, 64 assistências, 16 mil minutos jogados. Título de Copa do Mundo 1, Copa América 2, Finalíssima 1, Olimpíada 1 e Mundial Sub-20 1. Acho que ele fez o nome no clube, mas ele desfruta pelo que ele ganhou na Argentina, né, Morelli? Na verdade é o seguinte, essa comparação, ela acaba sendo injusta, porque se a gente fizer o recorte de como a sociedade se transformou da época do Pelé para cá, como o próprio Piperno disse, cara, imagina o Pelé fazendo... Vamos fazer o seguinte, vamos antecipar. Vamos fazer uma antecipação de pelo menos 60 anos na evolução tecnológica. Vamos supor que o ser humano tivesse as ferramentas tecnológicas e vivesse a civilização do espetáculo, como a gente vive hoje com redes sociais, lá nos anos 50, 60. Que tamanho o Pelé teria? Vocês pararam para pensar? A gente está falando de um cara que conquistou uma Copa do Mundo, tem o mérito dele, bateu 16 gols, o Pelé tem 12. Agora, o Pelé é tricampeão mundial, bicho. Entendeu? O Pelé fez 1000 gols com 29 anos. Exatamente. E o Pelé fez gols que jamais foram filmados e que não são instagramáveis como os gols do Messi, pegos em alta definição, todos os ângulos, slow motion, até com uma câmera dentro do campo, que na época do Pelé era inimaginável. Pô, a reconstituição do gol que o Pelé fez, que foi o maior gol da história que já existiu, no campo, na Rua Javari, no campo do Juventus. Você imagina esse gol, como ele repercutiria se a gente tivesse antecipado esse debate com as redes sociais presentes lá nos anos 50, 60, 70? Cara, o Pelé seria de um outro nível. Então, essa comparação hoje em dia, ela é muito injusta. Mas a comparação ela provar... chama atenção quando falada pelo Ronaldo, né? O Ronaldo falar uma frase dessa é muito impactante. Eu queria entrar nisso. Claro. Não, é muito impactante. É que assim, essas novas gerações, eu recebi o áudio do meu menino que trabalha comigo, o Jogui. Ele falou, Ivan, pra mim, hoje de manhã, ele falou assim, pra mim o Messi é o melhor de todos os tempos, porque o poder da imagem, o poder do presente, o poder de estar vivendo. Cara, o Messi, ele mexe com a emoção das pessoas, ele mexe com a emoção do brasileiro. Mas Ivan, o poder da distribuição também dessa imagem. Esse conteúdo, Esse conteúdo, ele é gigantesco. Hoje é incomparável com o que foi no passado. Isso a gente sabe disso, porque a gente está inserido nisso também, né? A gente sabe quantas pessoas assistem o nosso programa e vai espalhar, e vai espalhando. E esses gols do Messi têm esse poder. Vai para todo lugar, para os 4 cantos do mundo. Agora, o que me pega também é um cara como o Ronaldo, Exato. que até outro dia era o segundo maior artilheiro de Copas do Mundo. Dizer que o Messi Dizer que o Messi esse que é o pesado, melhor, essa é a história. de todos os tempos. Isso, pra mim, tem um peso. Porque o Ronaldo é um cara sério. O Ronaldo não é de falar bobagem, assim, esportivamente. O Ronaldo é um cara sério. O Ronaldo sabe reconhecer. E ele fala uma coisa dessa, ele tá convencido de que o Messi é esse cara. E talvez ele seja. E talvez o Messi seja esse cara melhor de todos os tempos. As histórias do Pelé, eu também penso que vão ficar cada vez mais raras. É porque a gente, sabe o que acontece? Vai virar fábula. É que a gente não foi impactado. O peso desse julgamento, ele é muito direcionado pelo que o jogador te leva a sentir. O que o Messi me faz sentir? Muita coisa legal. Pô, eu como brasileiro, torcendo muitas vezes contra a seleção argentina, eu vejo o Messi brilhando e falo, que legal, que bem que esse cara faz pro futebol hoje. E aí quando a gente pega a citação do Piperno, que a gente tá cada vez mais perdendo, cara, se nós tivéssemos vivido, uma comparação seria justa se a gente colocasse os dois de forma contemporânea no mesmo momento, entendeu? Mas não tem como. Mas a sua Agora, pergunta a questão, foi eu acho que a pesa sua também, provocação, Morelli, Marília? O que pesa também, eu acho, porque essa discussão nossa é pela primeira vez um brasileiro de muito respeito e muito peso falar que o argentino é o melhor de todos os tempos, porque a gente escuta isso é muito relevante, isso é muito relevante, porque não é um argentino falando, não é o Batistuta falando o Messi é o melhor de todos os tempos, não é o Crespo falando o Messi é o melhor de todos os tempos, não é o Romeni, é o Ronaldo, né? É o Ronaldo falando, é o Ronaldo que conviveu com o Pelé, que já
que convive com a torcida brasileira, que sabe a importância do Pelé para a construção do que é futebol para a cultura do brasileiro, falar que a gente tem que se render e dizer que ele é o melhor. Isso eu acho que é muito impactante. E essa frase vai rodar o mundo. Um Ronaldo que já foi eleito o melhor do mundo, um Ronaldo que conhece futebol profundamente, que já jogou nos melhores clubes do mundo, já disputou Copas ao lado e contra os melhores jogadores do mundo. Por isso que eu acho que o impacto disso é ser o Ronaldo. É ser o Ronaldo. E para fechar, não sei se para fechar, mas para responder a sua provocação, Ivan, eu acho que o Messi já é maior do que o Maradona. Não, é maior que o Maradona. Agora eu fico imaginando como é que está se sentindo no laboratório de fisiculturismo, de câmaras hiperbáricas, de hidratação especial, o Robozão. Como é que o Robozão deve estar se sentindo? A gente está falando que você falou, poxa, o Neymar provavelmente deve se sentir muito chateado com o que o Mbappé está fazendo, com o que o Messi está fazendo, companheiros dele no PSG recentemente, né? Agora, e Cristiano Ronaldo, que é um fiasco em Copas do Mundo? O que esse cara deve estar pensando? Porque ele é o cara que se auto-intitula como o maior jogador de todos os tempos disparado. Qual que é o nível de protagonismo que esse cara tem em Copa do Mundo? Como é que ele deve estar se sentindo? E hoje a seleção dele, eu acho que especificamente, até entra pressionado pelas atuações de Mbappé e principalmente do Messi. Entra até motivado. Eu acho que agora, eu também acho que ele ganha uma motivação adicional e tem uma coisa. Ele no íntimo provavelmente saiba que essa é a melhor geração de jogadores portugueses com quem ele já atuou. Quer dizer, a melhor chance da vida dele de chegar longe numa Copa do Mundo ocorre exatamente no último momento dele, mas quando ele tem realmente coadjuvantes de primeiríssima linha. Eu acho, e eu tenho, enfim, discutido isso há muito tempo, se não é Portugal, talvez o único país, a única seleção hoje em condição de rivalizar com a Espanha na quantidade de ótimos e excelentes jogadores de meio campo. É isso aí. Portugal no meio campo tem uma safra espetacular. Da mesma forma que Portugal hoje tem laterais de primeiríssima linha e talvez o melhor do mundo do lado esquerdo, o Nuno Mendes. Então agora não tem mais desculpa para a geração Cristiano Ronaldo ou para o Robozão, né, não fazer uma grande Copa, porque eu concordo com uma coisa. E alguns mundiais atrás, em outros mundiais em que ele participou, Portugal era quase que um México da Europa tendo um super craque. Né? O México já teve bons times, mas jamais fez um super craque. Agora não. Agora é uma grande geração, jogadores que atuam nos principais times do mundo, jogadores cobiçados e, para mim, muito importante, talvez decisivo. Portugal, que a partir da conquista da última Liga Europa, talvez tenha perdido um certo complexo de inferioridade que para mim era evidente nos momentos de definição. Porque o ano passado ganhou uma final contra a Espanha, um título importante para falar, ufa, finalmente ganhamos alguma coisa. Como aconteceu com o Messi aqui no Brasil na Copa América de 21, porque até então ele não havia vencido rigorosamente nada com a seleção argentina. Então, o Cristiano Ronaldo tem agora sim a obrigação de jogar uma grande Copa. O Messi, olha, a chefia não está feliz com a comparação que vocês quiseram fazer em relação ao Maradona. O meu WhatsApp aqui durante o programa e o meu ponto foi no último volume para dizer que jamás Maradona é el maior, falou até que é Deus. E falando em Deus, o próprio Scaloni usou essa palavra ontem na coletiva depois do jogo, em que a Argentina venceu a Argélia por 3-0. O filho do Zidane não viu a cor da bola. No primeiro gol ele até falhou, mas depois foi aqui, ali, não chegou em bola nenhuma do Messi. Numa resposta, eu gosto muito do Scaloni, acho ele um cara muito humano, parece que ele está no mesmo nível, apesar de ser o atual campeão do mundo. Ele falou o seguinte, para os rapazes que estão aqui, ter o Messi é quase como conviver com um deus, ao mesmo tempo que ele é um cara do bairro, que toma o mesmo mate, que conversa sobre os mesmos assuntos, joga os mesmos foguetes e tal. E ele falou desse jeito. E essa é uma sensação que se dá mesmo, né? Ontem, por exemplo, o último gol do Messi, o jogador podia ter servido qualquer jogador. Ele procura o Messi, aí rola a bola pro Messi na direita, o Messi faz aquele gol óbvio de puxar pra perna esquerda, óbvio pra ele. E esse Messi é tão sortudo que no final da carreira dele em Copa do Mundo ele pode treinar junto com o Flaco Lopes, né? Pois é, mas aí a chefia falou assim, se tiver de novo a discussão Maradona e Messi, o programa vai sair do ar. Atenção, senhores.
Então, mas essa reverência que se tem ao Messi não nasceu hoje, né? Eu faço essa provocação de Maradona e Messi, porque o Messi, como disse o Scaloni, Ivan, o Messi está fazendo isso há 20 anos. Não é que ele está fazendo isso hoje, na estreia da Copa do Mundo. O Messi faz isso que a gente viu há 20 anos. O Maradona não fez isso há 20 anos. O Maradona não fez isso há 20 anos. E o Messi faz. E o Scaloni reconhece isso. E os jogadores reconhecem isso. E a Argentina hoje reconhece isso, porque a geração dele também foi muito marcada por não conquistar nada. Muito marcada por não conquistar nada. Foi uma geração que quase fracassou. Quase fracassou. Ele, Di Maria, todo esse pessoal. Mas aí o Messi ganha uma Copa do Mundo, ganha a Copa América, ganha uma Copa do Mundo e agora faz tudo o que está fazendo. Mas o que eu digo é que essa longevidade do Messi no futebol, sendo eleito o melhor jogador do mundo várias vezes, the best, e ainda vivo e muito vivo numa Copa do Mundo, isso, para mim, faz acreditar no que o Ronaldo falou. Talvez seja o jogador melhor de todos os tempos. O recado que me passa, que o Messi me passa aos 38 anos, e que o próprio Cristiano aos 41, e o que o LeBron James aos 41 me passam, é o nível de comprometimento que um atleta de alta performance precisa ter com a carreira dele, e não com a carreira fora dos gramados, e não com marcas, com produção de conteúdo, com distrações que não dizem respeito, direta ou indireta? Que não dizem respeito ao que de fato vale, que é dentro de campo. Porque daí o protagonismo, quando vem pelo canal esportivo, você tem a consagração final, como o Messi está tendo agora. Você tem a consagração do Cristiano, você tem a consagração do próprio LeBron. Por quê? Trabalho de longevidade, trabalho de base, trabalho familiar, todos têm uma família muito bem resolvida, muito bem centrada e levam a carreira com uma seriedade muito grande. O futebol de alta performance, para você construir um legado, como se propõe, ele demanda mais do que uma atuação dentro de campo. Ele demanda comprometimento com o seu físico, com as posições que você toma. Eu acho que isso que faz do Messi e desses caras que estão revelando por meio da idade, que ainda estão em atividade muito bem, é isso. Coisa que o futebol brasileiro, infelizmente, não construiu, né? Com longevidade, nós não construímos. O Messi, você tem que saber como é que você quer ser lembrado na história. Exatamente. Ontem foi muito emocionante, porque o Scaloni tira ele no final do jogo, né? E ele tem um abraço ali fraternal. E na zona mista, para vários microfones, e não só para um microfone ou só para a própria televisão, não existe uma televisão Messi. Ele disse que chorou quando fez o primeiro gol, porque ele chora, né, no primeiro gol, porque ele passou por dias difíceis. E assim como foi na outra Copa, o Messi se preparou para jogar. Ele teve uma lesão, saiu com uma lesão pouco tempo antes da Copa começar, de se apresentar à Argentina. Havia uma preocupação, vários jogadores da Argentina, 10 jogadores da Argentina estavam lesionados na apresentação. E o cara se preparou para jogar. Muito se fala da preparação física do Cristiano Ronaldo, que ele vai para a câmera hiperbárica, que ele só toma água, que ele dorme 8 horas e 1 minuto, porque esse 1 minuto faz diferença, porque não sei o que lá. Mas eu acho muito injusto, Pipeno, quando falam que o Messi é só talento e o Cristiano Ronaldo é só empenho. Acho que o empenho que o Messi faz para jogar hoje é bastante grande. E assim como também a dose de talento do Cristiano Ronaldo é impressionante, né? Sabe, esses caras são, claro, união de transpiração com inspiração. Não é que eles só têm um elemento e não têm o outro. Eles têm tudo isso, são caras privilegiados. Agora, sem dúvida nenhuma, com o foco em carreira é absurdo. Por exemplo, o Ivan, no começo do programa, citou o fato de que os craques brasileiros eles tiveram carreiras muito mais precoces. E a vocação para jogar bola do Ronaldo Fenômeno, por exemplo, era algo absurdo. Só que o Ronaldo, ele com 30 e poucos anos, ele era um jogador com mais de 100 quilos. E o Ronaldo, com mais de 100 quilos, ele ainda ganhou 2 títulos pelo Corinthians, sendo protagonista. Tão imenso era o talento dele. Você pega o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, o último grande momento dele foi em 2006. Ronaldinho era um jogador de 26, 27 anos. Aí quando ele quis em 2013, ele ganhou a Libertadores tranquilo pelo Galo. Então era um talento absurdo. Agora, é um cara que se dividiu. E eu não tô fazendo nenhuma crítica, não. Se ele quer se dividir, se ele quer procurar uma outra carreira, uma outra forma de curtir a vida, ele tem todo o direito. Ele ficou milionário meritoriamente, tem talento para isso.
E não é problema meu, só estou fazendo um diagnóstico. Um colocou jogar bola até os 40 como prioridade e o outro não. E os dois são felizes assim. Mas é por isso que eu acho que a gente talvez não tenha um jogador do tamanho dos dois, porque os nossos maiores craques, nossos maiores talentos no pós-Pelé fizeram outras opções de vida. Mas aí, Piperno, entra na imagem desse aí que a gente está vendo, do Neymar. O Neymar tem só 34 anos e o Neymar ainda pensa que pode ser esse jogador de futebol. Só que ele não faz absolutamente nada, Ivan, para ser esse jogador de futebol, para continuar sendo esse craque que o Messi, mesmo com problemas físicos, mesmo com 38 anos, mesmo com mais dificuldades, mesmo numa posição diferente, que agora ele está quase que um centroavante, né, perto da área, ele conseguiu se readaptar e reescrever a sua própria história porque ele queria continuar jogando, porque ele queria continuar sendo esse cara que ele foi ontem. E o Neymar, com 34 anos, ele acha que ele pode ser esse cara, ele acredita que ele pode ser esse cara, mas ele não faz absolutamente nada para ser esse cara. Ele fica jogando pôquer à noite, ele dorme mal. A gente contou a história do Neymar nos últimos anos aqui, gente. A gente contou a história do Neymar e ela veio a público fortemente quando o técnico Jorge Jesus falou na Arábia Saudita que ele não tinha condições de correr no nível dos jogadores do time dele. E foi aí que tudo desmoronou na vida do Neymar. Aí ele inventou um projeto de voltar para o futebol brasileiro, que é onde ele manda e desmanda, no clube onde ele manda e desmanda, e ele convenceu o técnico da seleção brasileira de que ele deveria estar nesse projeto de Copa do Mundo. Foi isso que aconteceu nos últimos um ano e meio. Só que tudo isso, gente, é uma mentira esportiva. Tudo isso não aconteceu esportivamente na vida do Neymar, diferentemente do esforço que tem o Messi, do esforço que tem o Cristiano Ronaldo, do frio na barriga, no frio da barriga que tem o Haaland numa primeira Copa do Mundo, e a gente não viu nervosismo, gente. A gente não viu nervosismo de nenhum desses jogadores. E foi o que a gente mais ouviu no empate dos jogadores brasileiros com o Marrocos. Para falar de França, Piperno, vou chamar o intervalo aqui para quem está